Chegando agora nas manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Bastante atenção que eu vou falar para vocês das manifestações clínicas e correlacionar com os critérios diagnósticos de SLIC, que são os mais cobrados em prova de residência médica. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as manifestações cutâneo-mucosas. A gente vai dividir em agudo, subagudo e crônico, tá? O agudo todo mundo conhece, é o famoso rash malar, que é o rash em asa de borboleta. Então, uma lesão eritematosa aqui nessa região malar, que costuma poupar o sulco nasolabial, tem uma fotossensibilidade, ou seja, o paciente que se expõe ao sol apresenta essa lesão característica, e ela caracteristicamente ela vai poupar o sulco nasolabial. O autoanticorpo relacionado à fotossensibilidade é o anti-Ro. Lesões de lúpus cutâneo subagudo, a gente tem duas características principais. Eritêmato anular, o próprio nome diz, eritêmato, ou seja, inflamação eritematosa. Anular em forma de anel. Observem aqui, essas imagens aqui, ó, eritematosas em forma de anel. E pode ter também lesões eritêmato-descamativas, então inflamatórias e com descamação, parece muito psoríase, aqui ó, em regiões de dobras de cotovelo, nessa paciente aqui em questão. Então tem eritema e também tem uma descamação nesta região. Aqui é o lúpus cutâneo subagudo. O lúpus cutâneo crônico habitualmente acomete a face, o tronco, os membros superiores. É também chamado de lúpus discoide. O paciente pode ter lúpus cutâneo apenas, sem ter a doença sistêmica. E o mais comum de se apresentar é através do lúpus cutâneo crônico ou lúpus discoide. Então a lesão eritematosa com atrofia central, com a hiperceratose ou hiperqueratose, ou seja, descama essa lesãozinha e pode ficar aí com uma alopecia, inclusive irreversível, quando acomete a região do couro cabeludo. O lúpus cutâneo agudo, subagudo e crônico fazem parte dos critérios diagnósticos de SLIC, então tem que saber para a prova de residência médica. Outras lesões cutâneo-mucosas relacionadas a essa doença. A gente vai ter a chamada alopécia não cicatricial, não confundir com a alopécia irreversível que eu falei para vocês anteriormente no lúpus cutâneo crônico, presente em até 40 a 70% dos pacientes. Úlceras orais, úlceras nasais, por exemplo, presente em palato, normalmente indolores, únicas, também fazem parte dos critérios diagnósticos. Então, a alopécia não cicatricial e as úlceras são critérios diagnósticos de SLIC. Manifestações tais como Raynaud, que é um vasoespasmo das artérias digitais, tá? Então o paciente pode fazer hiperemia, rubor e cianose. A gente tem também lesões como eritema marginado, que é um vasoespasmo das arteríolas dos membros inferiores, também pode estar presente neste paciente e fazem parte de manifestações clínicas do lúpus, entretanto não são critérios diagnósticos de SLIC, tá? Importante diferenciar da alopecia não cicatricial, úlcera oral, nasal, que fazem sim parte desses critérios diagnósticos. Chegando agora nas manifestações osteoarticulares. Tá importante, antes de falar sobre as manifestações que fazem parte dos diagnósticos do critérios de SLIC, eu vou falar para vocês que poliartralgia e mialgia vai estar presente em até 95% dos pacientes com lúpus, entretanto, não fazem parte dos critérios diagnósticos de SLIC. Eu tenho que ter inflamação, eu tenho que ter uma poliartrite, eu tenho que ter uma sinovite. Ela é mais comum em pequenas articulações, mãos, punhos e joelhos. Ela é comum ser não erosiva, ser migratória. Então eu vou ter dor, edema articular em pelo menos duas articulações. Eu vou ter uma rigidez matinal que dura mais de 30 minutos, denotando um caráter inflamatório dessa artrite do nosso paciente. Alguns pacientes com lúpus podem ter uma artrite de Charcot, que é a chamada artrite de Charcot, que ela é deformante, ou seja, tanta inflamação nos tendões, tá? Aqui não é em articulação, que leva a essa deformação na mão. Mas isso daqui, pessoal, não é critério diagnóstico de SLIC. É só um dado a mais que pode ser cobrado aí na sua prova de residência médica. Entrando agora nas manifestações relacionadas às serosas. Então a gente pode ter pleurite e pode ter pericardite. Então como é que se apresenta o paciente que tem uma pleurite relacionada ao lúpus ou qualquer tipo de pleurite? Dor pleurítica, então a dor de caráter ventilatório dependente, infurada, normalmente localizada em hemistórax direito ou hemistórax esquerdo. Pode vir com atrito pleural na ausculta, pode vir com uma diminuição da ausculta localizada, uma abolição do frêmito toracovocal, denotando aí um provável derrame pleural.
A prova pode te dar, por exemplo, um raio-x de tórax, você vai ver a curva clássica de Demosier, para você pensar numa serosite, uma pleurite relacionada ao paciente com lúpus. Esse paciente pode ter também pericardite. Então, como é a dor típica de pericardite? Aquela dor que parece muito com a dor de infarto, por exemplo, uma dor em aperto nessa região do tórax, pode irradiar. Lembrar que o paciente piora quando deita e melhora quando flete o tronco para frente, a chamada prece maomeltana. Isso é característico da dor de pericardite. Ela pode ter também um caráter ventilatório dependente. Você pode auscultar atrito pericárdico e o paciente pode ter também um derrame pericárdico. A prova pode te dar manifestação clínica, mas pode te dar também exames complementares. Por exemplo, pode te fornecer um eletrocardiograma supradifuso, infra de PR, pode estar presente nesse paciente. Habitualmente não tem imagem espelho que faz diagnóstico diferencial com a síndrome coronariana, por exemplo, com supra de ST. Pode te dar um raio-x, coração e moringa, pode dar uma tomografia aqui, ó, grande derrame pericárdico nesse paciente aqui, denotando uma serosite, ou seja, uma pericardite no paciente com lúpus, tá? Então, a prova pode jogar com você, com manifestação clínica, com exame complementar. As duas condições são condições que estão presentes nos critérios diagnósticos de SLIC, tem que saber. Manifestações cardiopulmonares. São manifestações que costumam ser manifestações graves, entretanto, não fazem parte dos critérios diagnósticos de SLIC. Vou comentar para vocês porque pode ser cobrado porventura em uma prova de residência médica. Então, a chamada endocardite de Liebman-Sachs é uma endocardite estéreo, uma inflamação na região das válvulas, tá? Ela é estéreo, como falei para vocês, e está associado à síndrome do anticorpo antifosfolipídio. É mais comum na válvula mitral e o risco aqui maior é o de embolização. Então, pode fazer embolização para o sistema nervoso central e levar um AVC como exemplo. Obviamente que a lesão nessa válvula pode predispor a infecção e levar a uma endocardite bacteriana não estéreo. Mas a endocardite Liebman-Sachs relacionada ao paciente com lúpus ou até com neoplasias, ela é classicamente estéreo. O paciente com lúpus pode ter também a chamada síndrome do pulmão encolhido. Ele faz uma miosite do diafragma, inflama o diafragma, e esse paciente pode ter uma elevação da cúpula diafragmática aqui, ó, como mostrado aqui nesse raio-x de tórax. Então, habitualmente, o parênquima pulmonar é normal, tem um padrão restritivo na tomografia, numa espirometria, mas porque ele tem uma restrição à respiração por essa miosite aí do diafragma. Condições tais como miocardite, pneumonite lúpica, hemorragia alveolar e tromboembolismo venoso também estão associadas aos pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico. Essa condição, pessoal, é uma condição extremamente inflamatória, então aumenta o risco vascular de 7 a 10 vezes, ou seja, paciente muito inflamado pode ter aterosclerose acelerada, inclusive com aumento do risco de infarto agudo do miocárdio. Até aqui, falo para vocês, a gente tem o considerado lúpus brando, isso é uma classificação antiga, mas vez por outra a prova pode cobrar de vocês. Coloquei um asterisco, porque obviamente uma miocardite, uma pneumonite lúpica, uma hemorragia alveolar, não é uma manifestação clínica branda, tá? Mas é a classificação e é que eu trago para vocês. A gente pode ter manifestações hematológicas. Sem dúvida, a anemia é a mais comum. Aqui é a anemia de doença crônica, vai estar presente em até 90% dos pacientes, tá? Uma anemia que habitualmente ela é normo-normo. Anemia de doença crônica, anemia normo-normo, não faz parte do critério diagnóstico de SLIC. Entretanto, anemia hemolítica, essa sim faz parte. Ela está relacionada a anticorpos quentes, principalmente o IgG, presente em 30% dos casos. Como é que eu vou suspeitar de anemia hemolítica na prova? Reticulocitose, além da anemia, obviamente, aumento de DHL, aumento de bilirrubina indireta, cumbis direto positivo. Tá? Esse paciente também, através do IgG, pode ter uma plaquetopenia. A plaquetopenia, para considerar critério diagnóstico, tem que ser menor que 100 mil. Ela também é autoimune, também através do IgG, funciona como uma púrpura trombocitopênica idiopática secundária. Não é a primária clássica que a gente conhece, é secundária a uma doença secundária ao lúpus eritematoso sistêmico. Quando eu tenho anemia hemolítica e quando eu tenho uma plaquetopenia também autoimune, eu tenho a chamada síndrome de Evans. Tá? Então, o paciente com lúpus, com anemia hemolítica e plaquetopenia, eu posso chamar também de síndrome de Evans. Além da manifestação nas plaquetas e na hemoglobina, eu posso ter leucopenia menor que 4.000 e linfopenia menor que 1.000. Então, anemia hemolítica, plaquetopenia, leucopenia e linfopenia
fazem parte dos critérios diagnósticos de SLIC. Tenho que saber esses valores, Lucas, não tem como só saber que é leucopenia e linfopedia? Não, infelizmente tem que saber, porque o enunciado vai colocar para você o leucócito do paciente, a quantidade de linfócitos, e você vai ter que dizer se é ou não é critério diagnóstico. Até aqui, lúpus moderado. Então, cometimento hematológico já tem um lúpus pelo menos moderado. Dando continuidade, a gente chega nas manifestações renais. Bastante atenção, porque é um assunto bastante cobrado em prova de residência médica. Vai estar presente em até 60% a 80% dos pacientes. Pode ser uma manifestação subclínica, ou seja, alteração apenas no sumário de urina, ou uma manifestação grave, com lesão renal aguda rapidamente progressiva, com necessidade de hemodiálise. O que é que eu considero um lúpus renal? Sumário de urina com 500 mg de proteína por dia, ou cilindros hemáticos no sedimento urinário. Então, esse paciente tem uma glomerulonefrite, ou pode ter também uma síndrome nefrótica. A Sociedade Internacional de Nefrologia e Patologia divide em 6 graus através da biópsia renal. A classe 1 é a lesão mesangial mínima, a 2 é a lesão proliferativa mesangial, a 3 nefrite lúpica focal, ou seja, tem menor que 50% de crescente, a 4 nefrite lúpica difusa, então eu tenho mais de 50% de crescente na biópsia renal. A 5, a nefrite membranosa, lembrou de membranosa, lembrou de síndrome nefrótica. E a 6, esclerótica avançada, é um paciente com doença renal crônica, provavelmente já está em hemodiálise. Infelizmente, a 4 é a mais comum de acontecer no paciente que tem lúpus e manifestação renal. E quais são os pacientes que vão merecer aí uma biópsia renal? Praticamente todos os pacientes com lúpus e alteração da função renal vão necessitar de uma biópsia renal para a gente classificar, porque a classificação é importante, tanto do ponto de vista prognóstico, como também de tratamento. Então, lúpus com disfunção renal é igual a biópsia renal. Lúpus com proteinúria maior que 1 grama em 24 horas também é igual a biópsia renal. Paciente que tem lúpus com a proteína maior que 500 mg mais cilindros hemáticos, ou seja, uma glomerulonefrite, mesmo que sem alteração da função renal, também merece biópsia renal. E aí vou classificar o meu paciente aí de classe 1 a classe 6. Isso impacta no prognóstico e também no tratamento do nosso paciente, tá? Então, trago para vocês aqui um bizu de prova importante para não errar. A mais comum e mais grave, a classe 4, nefrite lúpica difusa. Trombose de veia renal e síndrome nefrótica, classe 5. Lembra, é a membranosa, é síndrome nefrótica típica. Então, perde fatores de coagulação e predispõe a tromboses, principalmente trombose de veia renal. O anticorpo mais relacionado à nefrite lúpica, o anti-DNA nativo. E anti-DNA nativo negativo com complemento normal, eu tenho que pensar na classe 5, que é aquela nefropatia membranosa. Além da biópsia, eu tenho outros fatores de risco associados a um pior prognóstico ao paciente que tem lúpus e manifestação renal. A disfunção renal, obviamente, a proteinúria nefrótica, pacientes hipertensos com hematócrito menor que 26, negros ou hispânicos e nos pacientes que recorrem, ou seja, tiveram uma nefrite lúpica, melhoraram e voltaram a apresentar, são pacientes que têm um pior prognóstico do ponto de vista renal lúpico. Chegando agora nas manifestações neuropsiquiátricas, tá? Sem dúvida, a mais comum é a cefaleia do tipo migrânia, mas pode ter convulsão, polineuropatia periférica ou mononeurite múltipla por uma vasculite do vaso nervorum, psicose lúpica, então alucinação, uma irritabilidade, falando nada com nada. E esse paciente com psicose lúpica pode ter o autoanticorpo anti-P positivo, tá? Então lembrar de anti-P, lembrar de psicose e também estado confusional agudo. Tenho que excluir outras causas para dizer que está relacionado ao lúpus. Uma das causas de psicose é a psicose induzida por corticoide. Lembrar que o paciente com lúpus, vou falar no tratamento para vocês, precisa de corticoide para tratar quase todas as manifestações clínicas. Então, doses mais altas, principalmente acima de 40 mg por dia, podem induzir uma psicose nas primeiras semanas, que melhora após a suspensão da droga, e esse paciente normalmente só tem psicose. Então não tem manifestação hematológica, osteoarticular, cutânea, tem só a psicose. Então eu posso pensar na prova que provavelmente é uma psicose induzida por corticoide e não pelo lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? Até aqui,
somei renal com neuropsiquiátrica, eu tenho o chamado lúpus grave.